uma personagem inexplorada, maior meme do universo de Naruto. A Kunoichi mais fraca e o maior desperdício de toda a obra. Assim é definida Tenten por muitas pessoas que consumiram o material de Naruto. Mas será que essa visão condiz com os fatos relacionados à personagem? Nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre a Tenten e como muitas pessoas têm uma visão distorcida em relação a ela. Aqui é o Tio Kankuro e você está assistindo a Tenten Otsutsuki, a história nunca antes contada para além dos memes. Versão brasileira, Herbert Richard. Tenten é uma Kunoichi da Vila da Folha que compõe o time 3. Esse time é formado por ela, seus parceiros de equipe Rock Lee e Neji e o seu sensei Mai Togai. Esse time é reconhecido como um dos times mais equilibrados da Vila da Folha no anime, além de ser um time focado no taijutsu com um ótimo desempenho em missões. Tenten é uma personagem introduzida no arco dos exames Chunin. A primeira vez que vimos a Tenten realizando alguma coisa na obra é justamente a sua cola absurda na primeira fase desses exames, que é quando ela manipula os espelhos no teto através dos fios conectados em sua mão, sendo esse já um dos maiores memes relacionados à personagem. Por mais que pareça uma cola absurda, faz sentido a Tenten não ser reprovada. Basta prestarmos atenção às regras dessa primeira fase. Ibiki deixa claro que todos os alunos começam com 10 pontos e a cada cola registrada eles perdem 2. Ou seja, não quer dizer necessariamente que os guardas não perceberam os alunos que colaram. É bem provável que os guardas tenham percebido a maioria deles. Ou seja, os candidatos que não foram eliminados é porque eles colaram menos de 5 vezes. Ou até mesmo podem ter colado mais de 5 vezes, mas em alguma delas não foram pegos. Não é que os guardas não estavam percebendo eles colando, mas sim estavam seguindo as regras. Os participantes que foram eliminados são aqueles participantes que colaram 5 vezes e foram pegos em todas as 5. Não sabemos quantas vezes a Tenten utilizou os espelhos para colar, mas com certeza foi menos de 5 vezes para ela não ser eliminada e nem eliminar o seu time. Após isso, Tenten aparece novamente na Floresta da Morte, mas sem nenhum grande papel. Quando ela se prepara ao lado do seu companheiro Neji Hyuga para lutar contra os ninjas do som, o Sasuke acaba acordando possuído pela sua marca e tomando a cena para ele. E aqui finalmente chegamos em um grande ponto relacionado a Tenten, a sua luta contra Temari. Constantemente a Tenten é uma personagem menosprezada pelas pessoas justamente por essa sua luta. No mangá a luta sequer existiu, já no anime ela foi melhorada em 100%. A Tenten é uma personagem fraca por ter perdido para Temari? Definitivamente não. Quase ninguém venceria da Temari nessa fase. Ela não era só uma das Kunoichis mais poderosas nessa fase, ela era uma das Genins mais poderosas. A Temari daria uma surra até pior do que ela deu na Tenten em outros personagens que também estavam participando das preliminares. Não é demérito para Tenten ter perdido para Temari, isso não é minha opinião, é algo constatado no primeiro Databook de Naruto. A luta realmente não aconteceu no mangá, mas Neji e Rock Lee conheciam o poder da sua parceira e ficaram impressionados como a Temari lidou com os ataques de armas da Tenten. Após isso, a Tenten não tem mais nenhuma relevância nos capítulos do mangá relacionados ao Naruto clássico. Porém, em relação ao anime, isso pode mudar. Mas eu peço que espere um pouco mais para que eu fale sobre isso detalhadamente mais pra frente. De começo, eu prefiro envolver apenas o material canônico do mangá. O próximo arco que a Tenten aparece é o arco dos capítulos relacionados ao Naruto Shippuden, que é justamente o arco de resgate ao Gaara. Nesse arco, a gente vê a Tsunade procurando um time qualificado para ser enviado em uma missão desse nível, reforçando mais uma vez o ponto que eu trouxe no começo sobre o quanto esse time é um time equilibrado com excelência em missões. Tenten então é enviada ao lado dos seus companheiros de equipe para dar suporte nessa missão de resgatar o Gaara. E é a primeira vez que vemos ela em ação após o time skip. E a primeira luta que Tenten participa é contra um clone do Kisame com 30% do teu chakra. Através de um dos seus ataques de bomba, Tenten acaba forçando esse clone do Kisame a mergulhar. O clone contesta que os membros do time Gai são irritantes e que estavam o atrapalhando a lutar contra o Gai de 1 contra 1. Assim ele os aprisiona em uma prisão de água. Gai resolve o problema, eles partem em frente e chegamos em outro tópico envolvendo a Tenten, que é mais uma grande falácia relacionada à personagem. Tenten só venceu de um clone dela mesma durante a obra inteira. A verdade é que isso não é verdade. Porém, prefiro abordar sobre esse tópico quando chegarmos na Quarta Grande Guerra. Mas lembre-se que todos os clones deram muito trabalho a todos os membros do time Gai. Todos tiveram que se superar como ninjas para derrotar os seus clones, não só a Tenten. Após isso, o time Gai localiza Deidara, e os primeiros ataques direcionados a ele por esse time são feitos pela Tenten.
Nesse arco, você consegue perceber que a Tenten não é uma ninja que fica atrás dos seus companheiros de equipe. Ela consegue dar suporte e resolver os seus próprios problemas sozinha, consegue manter a sua energia e tá em paridade aos outros membros do seu time. Não é à toa que, canonicamente, entre os 12 de Konoha, Tenten foi a ninja que mais completou missões. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem sobre a personagem. Algumas missões que Tenten realizou, ela não estava ao lado do seu time. Ela pode ter realizado essas missões com outra equipe ou sozinha. É importante que você consiga enxergar essa independência da personagem em relação aos seus parceiros de equipe. Esse já é o segundo ponto que eu trago para que você entenda que a Tenten não deve ser considerada uma ninja fraca. Após isso, a Tenten dá uma sumida na obra e ela só vem aparecer novamente no arco da Quarta Grande Guerra. Nesse arco é que finalmente vemos a Tenten realizando algo que pode ser considerado o maior feito dela na obra canonicamente, que é encontrar a Bashosen, uma das armas do Rikudo Sennin, e utilizá-la para derrotar os corações do Kakuzu na guerra. Aqui a gente já acaba matando aquele argumento de que Tenten só venceu de um clone dela mesma durante a obra inteira. Porém, temos que lidar com mais um meme relacionado a ela, que é, apesar de ter utilizado as armas, a Tenten acabou perdendo suas forças, caindo em meio à guerra e demonstrando que não tem tantas reservas de chakra. Mas será que realmente isso condiz com os fatos? Vamos analisar. O primeiro ponto que devemos analisar é que o Haikage nos dá importantes informações sobre as armas do Rikudo. Nenhum ser humano sem grandes reservas de chakra pode apunhalar as armas do Rikudo, porque senão eles irão morrer. Justamente porque essas armas drenam uma enorme quantidade de chakra. A Tenten nunca foi definida dentro da obra como uma ninja com grandes reservas de chakra. Então, como ela conseguiu utilizar a Bashosen sem ir de base? A primeira coisa que você precisa entender é que, diferente do que espalham por aí, a Tenten não durou pouco tempo com a Bashosen, o que torna tudo ainda mais absurdo. A primeira vez que a gente vê a Tenten utilizando a Bashosen ainda estava vadia. Quando ela aparece quase morrendo é na penumbra. Ela nem devia ter sobrevivido à utilização dessa arma justamente por ela ser uma ninja com poucas reservas de chakra. E onde podemos encontrar a resposta para isso? Justamente naquilo que muita gente tem pavor, nos fillers do anime. A partir daqui, esse vídeo irá transicionar para materiais fillers e semi-canônicos. É onde acontece um desenvolvimento da Tenten que infelizmente poucas pessoas conhecem. Justamente porque muitas pessoas não gostam de assistir filler, mas vocês precisam entender que muitas respostas de coisas canônicas podem ser encontradas em materiais fillers ou semi-canônicos. É por isso que eu sempre vou defender o ponto que nem todo filler não é importante para a história. Ser um material não canônico não quer dizer que não seja um material relevante para que você entenda um pouco mais da história que é contada. Às vezes, aquele tão pedido desenvolvimento de personagem pelo fandom pode ser encontrado nos fillers que vocês tanto desprezam. É um material complementar que sim, muitas vezes agrega bastante na história. A resposta para a não morte da Tenten está no seu intenso treinamento com o seu professor Guy, mais especificamente nos episódios relacionados ao arco dos exames Chunin na Vila da Areia, que é justamente onde vários membros dos 12 de Konoha se tornam Chunins. Existe um episódio nesse arco totalmente dedicado a Tenten e ao aumento das suas reservas de chakra. O chakra é composto pela energia física e energia espiritual do indivíduo. Todo ninja em Naruto consegue aumentar suas reservas de chakra através do aprimoramento dessas energias. Isso acontece em treinamento intenso, estudo e meditação. E é justamente o que a Tenten fez antes de ir à guerra. Existe outro episódio relacionado a Tenten em que ela está em um treinamento intenso se preparando para a guerra junto ao seu companheiro de equipe Rock Lee. E são nesses episódios que você vai encontrar a resposta do porquê a Tenten não morreu utilizando a Bashosen. Lembra que no começo desse vídeo eu disse que iria falar um pouco mais sobre o desenvolvimento da Tenten no anime um pouco mais pra frente, principalmente relacionado à época do Naruto clássico? Existe um arco filler no anime do Naruto clássico chamado o Arco do Curry da Vida. Nesse arco temos a Tenten tendo um grande destaque, enfrentando sozinha um dos 7 espadachins da névoa, que por muito tempo foi considerado um personagem filler. Ou seja, a Tenten lutou contra um personagem que nunca existiu canonicamente até o Kishimoto decidir canonizá-lo. E para fortalecer ainda mais isso, nos episódios canônicos de Boruto, existe uma personagem chamada Buntan Kurosuke, que é filha do Raiga. Buntan guarda rancor do, entre aspas, assassino do seu pai, que no caso seria o Naruto. Isso porque no arco do Curry da Vida, o Raiga se auto-elimina, mas só quem sabe disso são os ninjas que estavam na missão. Você consegue perceber que personagens, elementos e eventos relacionados a esse arco são canonizados. A gente pode considerar que a luta da Tenten
Tenten contra o Raiga não é totalmente filler, levando em consideração esses pontos e a ordem cronológica da história. Existe mais algum meme relacionado a Tenten que você se recorda? Exatamente, talvez o mais famoso entre todos eles, que é a Tenten selar o Madara. Eu preciso pelo menos admitir que a Tenten é realmente uma máquina de memes. As poucas vezes que ela apareceu foi realmente para fazer história, né? Aqui a gente já vai inverter um pouco as coisas. Existe algo filler relacionado a Tenten que pode ser justificado através de algo canônico. E aqui eu estou falando sobre a Tenten ser a única ninja entre todos da aliança Shinobi a perceber que estava em uma ilusão dentro do Tsukuyomi infinito. Muita gente acha que isso não é nada demais justamente por ser algo filler. Porém, existe algo canônico relacionado a Tenten que pode justificar essa sua enorme inteligência existencial. Desde muito nova, o principal passatempo da Tenten é vidência e adivinhação. Possivelmente essa é uma informação que você talvez não saiba, mas que é constatado nos próprios materiais canônicos e oficiais de Naruto, que são os databooks. Ou seja, faz total sentido a Tenten ser a única a perceber a ilusão do Tsukuyomi infinito. Já em relação ao selamento do Madara, é uma coisa absurda? É. Mas sabe o que é mais absurdo ainda? O que o Zetsu fez com ele. Provando que em um mundo fictício como o de Naruto, tudo pode acontecer. Até aquele personagem que foi considerado o mais fraco durante muito tempo por todo mundo, pode acabar matando aquele personagem que é considerado o mais forte por todo mundo. Eu sei que os memes relacionados a Tenten, eles são muito engraçados e maneiros, e por incrível que pareça, eu curto bastante vários deles. A única coisa que discordo sobre a visão geral que a galera tem sobre a personagem é que ela é uma personagem fraca. Pra mim isso não faz sentido considerando o que foi mostrado sobre ela na obra. Não é necessariamente porque um personagem é mal desenvolvido e ele mal aparece que ele deve ser definido como um personagem fraco. É por isso que eu vejo várias pessoas também defendendo esse ponto, que a Tenten era um personagem com um dos maiores potenciais na obra de Naruto. Uma personagem que utilizava Bukijutsu assim como Hashirama. Uma personagem que treinava com Shuriken Jutsu assim como Itachi. A personagem que mais completou missões entre os ninjas da sua geração. Essa é a verdadeira história de Tenten que ninguém nunca abordou. Uma personagem com enorme potencial que não teve o desenvolvimento canônico que ela merecia. Que por causa disso acabou sendo resumida a memes e relacionada à fraqueza. Mas que na verdade é uma ninja muito poderosa que as pessoas têm uma visão distorcida sobre ela. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Comenta o que você achou do vídeo, compartilha com aquele seu amigo que curte Naruto e que curte a Tenten. Vai ajudar muito o Tio Cancro a trazer mais esse tipo de conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.